que é o representante do quilombo do algodão, e a professora Camila Arenhati, que vai fazer uma fala para nós daqui a pouquinho mais. Tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao pessoal da Escola Valdemar Ardência, né, o diretor Leonardo, a equipe diretiva, as colegas Paula, Daniele, né? Daniele ou Daniela? Daniele, colega Daniele, pela disponibilidade, pela parceria, né, por vocês terem nos conseguido esse rico espaço aqui para a gente estar fazendo o nosso primeiro dia, né, do Encontro Municipal Quilombola. Gente, qual o objetivo, então, desse nosso evento, né? O Encontro Municipal Quilombola. Desde o ano passado, né, desde 2021, nós temos trabalhado na SMED, né, com um projeto de educação escolar quilombola. E dentro desse projeto, nós colocamos o Encontro Municipal de Educação Quilombola. Né? E no projeto de Educação Quilombola já tínhamos feito ano passado uma formação chamada Pé no Chão do Quilombo do Algodão, onde nós fomos lá, visitamos o Quilombo do Algodão, né? Onde o Nilo nos recebeu, fizemos um dia inteiro lá com os professores, né, da Escola Wilsomira, né, juntamente com a comunidade quilombola. Tá? Então, nós hoje iniciamos, né, uma outra parte desse nosso projeto, que é o Encontro Municipal. Falamos juntamente lá, participamos também, eu e o Rodrigo, né, do Comitê Gestor Quilombola, juntamente com o Nilo aqui, né, e convidamos as lideranças a participar hoje, então esses 3 lugares aqui na mesa, né, para ser ocupado pelo pessoal dos outros quilombos, provavelmente não puderam comparecer pela dificuldade até mesmo de deslocamento, que a gente sabe que não é fácil. Né? Então, nós teremos outros dias, né, de programação desse evento. Né? Começamos hoje a nossa primeira reunião, mas temos dia 20, que é a próxima sexta-feira, uma palestra com a professora Gladys Caixa, né, da URGS, que estará vindo fazer uma palestra, então, sobre a educação das relações étnico-raciais e a educação escolar quilombola. Depois, seguimos com o dia 26, com uma visita guiada no Quilombo Alto do Caixão. Depois, no dia 9 de 6, uma visita guiada ao Quilombo do Algodão. E no dia 23 de 6, o encerramento do evento lá no auditório do IFSU. Tá? Nos acompanha aqui participando o professor André, do IFSU, que é a nossa parceria lá do NEAB e do IFSU, né, que nos conseguiu o auditório. Então, o encerramento do evento se dará, né, no dia 23 do IFSU. O que mais eu tenho para falar para vocês? Bom, as escolas, né, que estão participando aqui hoje receberam um e-mail, né, tipo convite sobre o evento, e eu fiquei de passar para vocês, né, um inventário, uma pergunta que a professora Gladys fez, né, sobre as influências afro-indígenas que vocês percebem na escola. Né? Então, eu gostaria de pedir que vocês enviassem até segunda-feira para a gente esse inventário para a gente poder passar para a professora. Tá? Aí depois eu me comunico novamente com vocês por e-mail para a gente solicitar, né, esse envio desse inventário. Bom, então, agora eu gostaria de passar a palavra para o Nilo, né, para o Nilo nos dar uma palavrinha, se apresentar, falar um pouquinho, e depois a professora Camila também vai fazer uma palestra hoje com a gente. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Para mim é uma satisfação poder estar aqui, né? Já que a nossa comunidade, a comunidade quilombola do Algodão tem vários alunos aqui na escola, né? E a segunda vez que eu estou aqui, estive aqui, eu acho que há 3 anos atrás, 3 ou 4 anos, na Semana da Consciência Negra, né? Fui convidado e hoje de novo fui convidado para participar desse evento. Uma satisfação muito grande para mim, né? Poder estar aqui e contribuir com vocês nessa parceria, né? Eu gostaria de dizer, Nilo, que, né, durante aqui a fala da Camila, né, tanto o Nilo quanto o pessoal que está participando também, que a gente pode promover um debate. Então, a ideia dessa primeira reunião é essa mesa de abertura, né, um debate sobre educação escolar quilombola. Então, sempre que alguém tiver alguma contribuição, quiser participar, será bem-vindo, né, Camila? Então, com vocês, né, a nossa palestrante de hoje, a professora Camila Arenhati, que ela é coordenadora do NEAB, da Escola Wilson Miller, né, um núcleo de estudos
pegar um óculos que eu quero enxergar melhor vocês. E aí eu só me dei conta disso quando eu estava lá na frente e passei a não enxergar direito os rostos das pessoas. Bom. Então, como eu vou ficar aqui, eu vou tirar a máscara agora também para poder vocês me ouvirem melhor, tá? Então, assim, pessoal, eu sou professora de História, né, da rede municipal, e é com grande alegria que eu participo e venho hoje conversar um pouquinho com meus colegas e comunidade que a gente atende, né, comunidades na figura dos pais e lideranças dessas comunidades, tá? É com grande alegria porque a gente entende que isso que nós estamos fazendo hoje aqui é muito importante, tá? Então, assim, a gente está aqui promovendo um encontro de escolas, educadores, né? Convidamos o pessoal das equipes diretivas e professores para que, junto com as comunidades, né, que todas as comunidades pudessem participar, pudéssemos primeiro iniciar esse encontro conversando, conhecendo a escola, conhecendo mais da realidade das comunidades, né, e as comunidades podendo falar para as escolas de que maneira percebem a educação dos seus filhos, né? O que as comunidades enxergam a partir lá da sua realidade, como está acontecendo, né, a escolarização dessas crianças e jovens. Para que a gente pudesse, e isso não vai ficar só hoje, né, por isso tem outros dias, e a gente vai lá passar um dia no Quilombo do Algodão, no Alto do Caixão, para que, de fato, a gente possa começar a cumprir com aquilo que as diretrizes curriculares, né, da educação quilombola nos dizem, né? Um dos primeiros preceitos é ter conhecimento dessa realidade para trabalhar, né, uma proposta pedagógica de acordo com, né? Então, vamos começar. Não está saindo. Eu quero aqui, quando eu coloco reflexões introdutórias, é exatamente isso. Eu não sou especialista em educação das relações étnico-raciais e nem de educação quilombola, educação escolar quilombola. Eu sou uma professora de história que almeja contribuir para, né? E aí, porque eu me interesso muito pelo tema, porque entendo a importância, vinha ocupar o cargo do NEAB lá na Wilson Miller, e a convite da SMED eu vim hoje conversar um pouquinho com você sobre o que eu sei, né? Mas bem isso que a Érica disse, para que daqui a gente possa começar a pensar coisas que talvez alguns ainda não tenham oportunidade, não tenham tido oportunidade de pensar, para discutir, para questionar, para daí, lá no final desse evento, no encerramento, e a gente vai fazer essa proposta ao longo, nós possamos juntos construir. A ideia é que os pais, os líderes das comunidades e nós, enquanto escolas, possamos dizer assim, ó, o que está dando certo? O que não está dando certo? Onde estamos falhando? Onde ainda não estamos enxergando? Quais são as fragilidades dessa educação? Então, que estratégias nós podemos criar? E aí nós vamos construir um documento para entregar, né? Para dizer, é isso. Esse primeiro momento nós pensamos isso. E aí nós vamos ter algo coletivo para começar a trabalhar de fato com essa educação escolar quilombola, tá? Então, quando a gente fala de reflexões introdutórias sobre o tema, a gente está falando, bom, educação escolar quilombola. Quem são os quilombolas? Pessoas que lá, que hoje estão nessas comunidades, têm origem lá num tempo ainda de escravidão. Então, majoritariamente são pessoas negras. Então, a gente tem que falar sobre raça. Sim, essa conversa vai ser muito sobre raça e racismo. Não tem como fugir disso, pelo contrário, nós temos que cada vez estarmos mais dispostos a discutir, porque isso é um tema urgente na nossa sociedade, tá? Então, sabendo que
quando a gente tem, e aqui nós estamos pautados por uma concepção científica de educação, racional, né? Então é isso, então baseado na ciência é o nosso debate aqui, tá? Então assim, conhecendo um pouco da história do nosso país, e as pessoas que têm um conhecimento maior de história, sociologia, a gente tem que primeiro ter claro assim, ser sociedade humana é viver em meio de conflitos. A humanidade é uma história de conflitos, de disputa por poder, em que alguns acessam esse poder mais facilmente e outros passam a vida, a história toda tentando sobreviver. É mais ou menos isso que a gente vê aqui. Porque, vamos lá, eu estou fazendo esse exercício muitas vezes em todos os lugares que eu vou e quantos são os professores da rede municipal de Pelotas aqui? Levanta a mão para a gente ver quem é professor ou tem algum outro cargo dentro das escolas. Todo mundo faz favor de olhar para todo mundo aqui, tá? Quantas pessoas agora são professores da rede municipal e ou têm cargos dentro da rede municipal e são pessoas negras e ou descendentes de... Agora, por favor, vamos todo mundo olhar. Bom, então, nós estamos numa região onde nós atendemos alunos quilombolas e nós temos uma minoria de pessoas negras. Se a gente for em qualquer escola do centro, isso talvez melhore um pouquinho, mas não muda muito, né? O que eu estou dizendo nessa questão de conflitos é que nós temos, sim, né, nas melhores profissões, naquelas consideradas de um status um pouquinho mais elevado, como a nossa de professores, que já está bem desgastado, nós já temos dificuldade de ter o acesso de pessoas negras, né? Quanto mais quando a gente pensar das outras, medicina, o meio jurídico, né? As instâncias de poder legislativo, executivo, se a gente pensar, tá? Então é isso, essa é a discussão. A gente tem que partir de conhecer essa realidade em que alguns estão dominando e outros estão fora desse mínimo de poder para começar a falar sobre educação quilombola. Agora vamos passar. Como é que vai ser a nossa caminhada? Nós vamos tratar desses assuntos aqui, ó. Um pouquinho sobre o racismo, como é que ele surge aqui no nosso território, como é que ele continua até hoje, tá? O que é o racismo? Porque a gente custa entender que ele é muito mais do que uma ofensa pessoal, então nós vamos avançar um pouquinho nesse entendimento, para entender que a escola é uma instituição racista e se ela é, a gente tem que tratar disso dentro da escola, e que existem políticas de promoção da igualdade racial que são justamente para destruir com isso aqui. E elas têm que ser feitas, senão não acabamos nunca. E aí a educação quilombola está dentro disso. Bom, então nós vamos começar falando da escravidão, tá? E aí antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero que vocês façam para vocês, mas se alguém quiser falar à vontade, um exercício assim. Quando alguém se propõe a falar sobre a escravização de africanos e negros no nosso país, essa história, né? Seja assim no ambiente escolar, seja numa palestra, seja na mídia, mas não estou dizendo novela e filme, estou dizendo alguém que vai dar uma palestra, uma fala para tratar assim, para gerar uma reflexão, tá? O que eu sinto? O que eu penso? O que eu sei sobre isso? Eu tenho percebido que quando a gente trata disso, muitas pessoas manifestam, se não verbalmente, mas pelas expressões, de que, de novo isso, ou, poxa, já estou cansado de saber disso, ou, isso aí não é nada. Todo mundo passou por isso aí, uns mais ou uns menos, sabe? Essa coisa assim de naturalizar, banalizar. E quando
a gente tem que parar agora, parar bem e pensar. Porque isso aqui nos diz muito sobre de que maneira a sociedade brasileira foi formada para aceitar o inaceitável, aceitar crimes, violências, que pelo fato de como isso chegou ou não chegou pra gente, aí depende da idade que cada um tem, de quanto teve acesso na escola a esse conhecimento, né, da origem da sua família, mas faz com que até hoje a gente conviva com tanta violência em geral. Nós somos um país extremamente violento e a gente banalizou a violência. Isso é consequência daquele cenário ali. Ensinaram os nossos antepassados todos que isso é normal, pessoas serem mortas, maltratadas, torturadas. Tanto que nós temos hoje pessoas que defendem o retorno da ditadura, porque tudo bem algumas pessoas serem torturadas. Então isso é um problema quando, como educadores, a gente banaliza isso. Né? O que mais? Não somos todos torturados e mortos de forma igual. Essa igualdade não está para todos no Brasil. A igualdade, quando se fala, somos todos iguais seres humanos, a da morte, a do massacre, a da violência, não está. Está para as pessoas que têm essa cor de pele aqui, que morrem, jovens, muitos jovens negros, homens principalmente, e as mulheres, que são a parte mais pobre da população brasileira, são as mulheres negras, porque tem uma imensa dificuldade de ascensão social, né? Então isso tem que nos tocar profundamente, né? Porque nós somos educadores, nós lidamos com vida, e quando eu olho para o meu aluno, seja ele branco ou negro, se isso me toca, eu vou agir diferente com ele, eu vou ensinar diferente. Por quê? Porque isso que está dentro de mim vai potencializar nele essa reflexão e a vontade de fazer algo para que essa pessoa tenha condições de dar uma outra resposta a esse sistema. Nós vamos ver que resposta que é. Então aqui, ó, sobre isso, por que é algo inaceitável? Bom, primeiro eu trouxe aqui uma mulher escravizada com uma criança branca em cima, uma situação, né, bem humilhante, para dizer o mínimo. E aqui nós temos um navio negreiro, né, as pessoas todas ali amontoadas, acorrentadas. E aí eu vou contar um pouquinho. Vocês têm que controlar o meu tempo, né? Senão... Eu vou contar um pouquinho dessa história brevemente, porque aqui eu estou entre educadores, eu vou passar rapidinho, mas a gente tem que tocar nesse assunto. Primeiro, nós temos um cenário que lá no século XVI, essas pessoas, e de lá do século XVI até o XIX, foram cerca de 11 milhões de africanos arrancados à força da África. Arrancados, sequestrados, levam uma paulada na cabeça ou tem uma guerra e ele é acorrentado e levado para o porto. Italianos passaram por isso? Alemães passaram por isso? Portugueses, espanhóis? Vamos fazendo essa comparação. Quando se chega no porto, nos portos da África, eles tinham que ficar lá nas feitorias aguardando até que se completasse a carga para encher o navio. Que as caravelas do 16 até o 18 davam em torno de 500 pessoas. Depois os navios a vapor do século XIX, uns 350 eram carregados assim, tipo bicho. Eles ficavam esperando dias, semanas, meses às vezes, porque até que se conseguisse capturar, sequestrar, a ponto de encher uma embarcação, porque eles são produtos, eles são carga, até se encher essa embarcação.
Bom, chegando nesse número, ali haviam mais de traficantes que iam carregar essa carga, responsáveis por essa carga para fazer a travessia. Para que eu saiba, que eu garanta a minha carga, então eu tenho que marcar. Então, muitas vezes lá na África, as pessoas já eram marcadas com a marca do traficante no peito ou nas costas, para que quando chegasse na América, se soubesse de quem era aquela carga para daí comercializar. Bom, aí a gente sabe que demorava de 30 a 50 dias, alimentação muito precária, né? Milho, angu, azeite, pouca água potável e as pessoas iam morrendo. Estima-se que no mínimo 10% de cada carga de navio morria. Carga, porque eles não eram considerados como seres humanos, é importante a gente destacar isso. As pessoas iam morrendo e quando a viagem demorava mais, até 20%, né, das pessoas iam morrendo. E quando se chegava na América, continuava o processo. Qual é a próxima etapa desse sofrimento? Nós temos que as pessoas que falam língua iguais, se já não foram separadas antes, elas vão separadas agora, porque não é interessante que se mantenham junto, para que elas não possam combinar, né, coisas, fugas, etc. E elas começavam então a passar por um processo de higienização, de cortar os cabelos, de limpeza, de passar um óleo para disfarçar os ferimentos, para irem a leilão. Mais uma vez, tipo bicho, engorda, né, examinar os dentes, essas coisas todas. De novo, quem tem descendência lá do pessoal da Europa ou até da Ásia, né, nós não sabemos dos nossos antepassados terem passado por isso. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Enquanto educadores do século XXI, que já temos bastante estudo realizado sobre, não podemos mais continuar dizendo que é a mesma coisa. Eu ainda tenho ouvido educadores das nossas escolas, da cidade de Pelotas, que é uma cidade que teve uma história escravista gravíssima, né, de muita quantidade de pessoas colocadas nessa situação, que ainda hoje vivem nas periferias sofrendo. Os educadores das escolas que estudam essas crianças estão dizendo isso, que foi tudo igual, que os europeus passaram pela mesma coisa. Gente, isso é um absurdo. Então a gente tem que começar a estudar mais, a refletir mais. E aí eles são comercializados, levados para a fazenda, e lá a gente sabe, né, que nas fazendas era um trabalho pesado, dia após dia, de novo, alimentação precária. A senzala é um lugar de sofrimento, né, é um lugar de solidão, é um lugar de muita tristeza, né, e aí os maus tratos. As pessoas, as mulheres que vinham em minoria, além de todo o sofrimento do trabalho pesado, essas mulheres eram estupradas aos montes, porque elas não valem nada. Elas não valem nada, não tem ninguém por elas. Se nós, mulheres brancas, já sabemos o que é o peso de ser mulher numa sociedade machista e conservadora, imaginem as mulheres negras, né? E aí, então, a violência física desses corpos, que eram chicoteados, que eram amarrados, as violências que eram espetaculosamente exibidas, né? Eram espetáculos, grandes espetáculos, de colocar no meio da praça pública e lanhar a pessoa até sangrar, para que servisse de exemplo para os outros. Mas, enquanto tudo isso acontecia, havia um discurso do bom e do belo e do bonito por trás disso. Então havia um discurso desde o início da Igreja Católica, havia um discurso cristão, inclusive com mitos da Bíblia, de que essas pessoas eram inferiores, não tinham alma, a história delas vinha de um tempo em que elas são descendentes
descendentes de outras pessoas que fizeram coisas ruins, então elas estão pagando por algo que elas merecem pagar, e passando por esse processo elas estão sendo disciplinadas e civilizadas para ganhar, né, para ter a chance de ir para o céu. Então tinha todo esse discurso, né, dos colonizadores, da Igreja Católica, e aí vamos, já que nós estamos na coisa dos discursos agora, dessa parte simbólica importante, né? A religião africana, as religiões, as crenças são proibidas, porque são tidas como algo ruim, do demônio, algo que fica no campo do mal, que deve ser exterminado, do que não presta. E aí então eles são obrigados a se tornarem cristãos. Vocês conhecem algum terreiro, alguma terreira aqui fora, perto das escolas? Sim ou não? Vocês contaram quantas igrejas evangélicas tem nesse meio aqui? Quantas a gente passa desde que a gente entra lá, sai de Pelotas e vem vindo? Tá aí o reflexo, essas pessoas não puderam continuar exercendo. As crianças, pergunto para vocês, que são hoje de religiões de matriz africana dentro da nossa escola, elas estão sendo respeitadas? A religião delas está sendo tratada? As que são, porque algumas não são mais. Teve todo um processo de apagamento, de dizer que é ruim, que é do demônio, isso não presta, né? Então, claro que a maioria já não é mais. Mas e alguns que são? E, inclusive, crianças brancas. Eu tive um aluno branco numa escola particular lá no centro. Quando eu acenei com a possibilidade de falar sobre as religiões da matriz africana, aquele menino vibrou. Porque alguém vai falar sobre isso, a minha religião, a minha crença. Porque a gente vive num país laico, né? Está escrito na Constituição, pelo menos. Então nem é para ter crucifixo nas salas de aula. Porque senão vamos ter que colocar todos os orixás também. Enfim, vamos ter que colocar todos os símbolos. É isso, né? A gente tem que começar a pensar de modo democrático de verdade. Não impor. Muito bem. Então, para concluir essa parte aqui, eu queria falar das resistências, né? Porque, óbvio, isso é outra coisa que muitas vezes esse discurso do colonizador, que não passou nunca mais, que continua entre nós hoje, não entende que os negros e as negras tinham o direito de se revoltar contra esse sistema. Porque, na verdade, a educação que a gente teve faz a gente comprar a ideia do colonizador. Eu ouvi de uma coordenadora minha numa escola: vamos trabalhar o dia 7 de setembro, porque é o dia do descobrimento. E aí, eu acho ótimo que tenha tido descobrimento, porque senão a gente não seria esse povo que nós somos hoje. Que defesa é essa, gente? O que a gente comemora nesse descobrimento? Então, a gente comprou o discurso do colonizador, do branco europeu, achando que tudo que eles fizeram foi bom, inclusive isso aqui. E aí, dentro disso aqui, como é a ideia do colonizador que é a boa, o negro que foge, esse é ruim. Que é ou não é quando a gente ouve falar sobre isso? Os negros mataram alguns senhores, mataram feitores, mataram alguns capitães do mato. Isso é horrível. Mas o que eles viviam dia após dia? Sempre o que o negro faz é horrível, nos causa um impacto. Mulheres negras que abortavam porque preferiam isso do que ter um filho que vai ser vendido nenê, porque dela, o leite que sair das mamas dela vão alimentar a criança branca de dentro da casa. Porque muitas vezes a mulher branca não quer amamentar, não queria amamentar, amamentar é difícil. Quem tem filho sabe que não é fácil. Dói, machuca, tudo isso acontece. Então o nenê da negra ficava lá, subnutrido, desnutrido, morrendo. E ela ia para dentro da casa amamentar o filho dos brancos e crescer junto com eles. Acompanhar o crescimento deles. E isso não parou.
gente. Porque as mulheres negras até hoje, quantas deixam os seus filhos? As mulheradas que estão aí podem contribuir se quiserem. Com os outros filhos. Ontem minha aluna contava isso, a Mari, lá na escola. Eu não posso vir na aula de apoio, ela me disse. Eu tenho que cuidar dos meus irmãos, a mãe vai trabalhar. Cadê a política pública aqui? E aí eu já vou antecipar uma coisa. Por que esse encontro acontece com a comunidade quilombola e com os educadores? A gente tem que potencializar a identidade negra para que as pessoas tenham, conhecendo a sua história, tenham o poder de exigir políticas públicas. Cadê a escola para as crianças pequenas, para a mãe poder estudar e a menina que está no 7º ano poder ir para a aula de apoio? Porque ela está com dificuldade em matemática. E se ela não for para a aula de apoio, ela nunca vai sair, ela vai ser o que a mãe é hoje. Aí é que está a importância disso que a gente está fazendo. Mas a gente tem que empoderar as crianças negras para que elas entendam que elas estão nessa situação porque vem de lá. Só que elas só vão conseguir se elas tiverem orgulho de ser o que elas são, porque sobreviveram a tudo aquilo. E ir lá se juntar no movimento social, no movimento quilombola para reivindicar. Aí está o nosso papel enquanto educadores. Com uma pedagogia crítica e afetuosa. Aí é essa importância. Vamos passar então para o próximo tópico. E aí nós vamos falar um pouquinho que, olha só, a questão do racismo não se deu só enquanto teve escravidão nesse país. Né? Eu falei no primeiro slide que a gente ia tratar da construção do racismo aqui e da permanência. A permanência vem até hoje. Por quê? Porque nós tivemos uma política do branqueamento iniciada no 19 e vindo até essa década, mais ou menos até o final da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Tá? Como é que foi essa política? Bom, primeiro se começou a partir de um racismo científico, de uma ideia científica que dizia que existiam raças humanas diferentes e as raças melhores eram as brancas e depois as indígenas e depois as africanas, né? E nesse período faziam medições do corpo, do crânio, para mostrar que o tamanho do crânio era equivalente à quantidade de inteligência, né, da pessoa. Então faziam medições do crânio das pessoas negras e propositadamente apresentavam imagens semelhantes a animais, a macacos, para mostrar o quanto as pessoas negras ainda eram involuídas, enquanto elas eram ainda, né, primitivas e por isso menos inteligentes. Então, por causa disso, começou então a se difundir uma ideia que seria interessante que as pessoas se relacionassem, né, brancos com negros, brancos com indígenas, porque se acreditava que iam gerar filhos e filhas mestiços e na próxima geração mais próximo do branco e cada vez mais a sociedade iria embranquecendo. Ao mesmo tempo, isso é fortalecido pela política de imigração, né? E aí aqui, nós vamos... Vou tomar um guardado. E aí nós vamos falar um pouquinho especificamente sobre isso. Antes de eu falar, eu queria também de novo fazer um exercício com vocês. Olha só. Ao longo do século XIX, né, principalmente depois do fim do tráfico de escravos em 1850, de escravizados, né, a gente entra num caminho sem volta para o fim da escravidão. Não se sabia quando, nem como, haviam diferentes projetos, mas os outros países já estavam tratando
tratando de acabar com a escravidão, os Estados Unidos. Tá? Se sabia, por causa do cenário internacional, os países europeus já estavam industrializados, né? Tinha todo um contexto econômico mundial que levava para esse caminho. E o Brasil já sabia que isso ia já via que isso ia se organizando aqui. Muito também pelas pessoas do movimento abolicionista, negros que já faziam um movimento. Tá? Então, nesse momento, começa a se pensar qual vai ser a alternativa, né? Já que a gente vai acabar com a escravidão. Como que nós vamos fazer? Então, surge um problema de quem vai trabalhar no lugar dos escravizados, quem é que vai estar lá como mão de obra nas fazendas de café, né? E mais, tem uma outra questão. O início do século XIX é um momento de bastante tensão aqui nessa região sul nossa, aqui essa região platina, de disputa de territórios entre essas nações aqui, né? E aí o governo brasileiro tinha uma preocupação de garantir que essas terras continuassem com o governo brasileiro, que não se separassem, que não fosse perdida para os outros países. Então tinha muita terra ainda sem povoamento aqui no sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E aí então tinha esses dois problemas. Mão de obra que ia precisar, se acabasse a escravidão, acabando a escravidão, e as terras que deveriam ser ocupadas. Aí se pensou então nessa estratégia, bom, vamos incentivar a vinda dos imigrantes europeus para resolver esse nosso problema. Os imigrantes europeus vão trabalhar nas fazendas como assalariados, eles vão receber salário, e depois outros vão ser levados para a região sul e vão ocupar terras em Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E lá, além de ocupar terras, eles vão produzir riqueza também para esse país, né? Eles vão plantar, vão criar, vão produzir coisas. E o que se faz com um monte de gente que eram escravizados? E aí, aproveitando, já vou... Hoje é dia 12, né? Amanhã é dia 13 de maio. Dia 13 de maio de 1888, aboliu-se a escravidão. No outro dia, dia 14 de maio, o que essas pessoas fizeram? Se os imigrantes estavam chegando para trabalhar no lugar deles, recebendo salário. O que essas pessoas fizeram? Vocês percebem que essa abolição que se diz, assim, também foi outro discurso tão construído, assim, de que foi resolvido ali. Na verdade, lá, se nós tivéssemos tido outra formação lá atrás, se as pessoas fossem mais aguerridas na luta, juntas, talvez lá a gente tivesse conseguido produzir alguma política pública para essa população. Não se produziu nada. Simplesmente se acabou com a escravidão e se largou essas pessoas à própria sorte. E aí então os imigrantes vieram e foram trabalhar nas fazendas e foram ocupar as terras. E aí vamos lá, eles receberam lotes de terra, depende muito da época que veio, da década que veio no século XIX ou no início do século XX, e de que lugar. Então tem variações de quantidade de terra, de quantidade de dinheiro, sementes, instrumentos agrícolas, animais, etc. Eu queria fazer uma pergunta para as professoras. Quantos anos depois da abolição que foi possível um negro ter o registro de uma propriedade no Brasil? Vocês sabem? Que foi abolida a escravidão, mas o negro não podia ser proprietário de terra. Quantos anos depois foi? Por isso é que hoje as comunidades quilombolas não têm terra. Porque quando o Brasil autorizou o negro ser proprietário, as terras de quilombo já tinham proprietário. Isso as nossas crianças têm que saber.
Se no caso a gente não fala, na escola tem que ser falado. E vocês sabem também quando é que Pelotas reconheceu as comunidades quilombolas como agricultoras? Sabem? Acho que não. E tem município da região aqui que até hoje não reconhece. O agricultor vai lá, o quilombola vai lá te dá um talão de produtor, que é a nossa carteira de trabalho, e não é emitido. Até hoje. E aí vocês sabem quando Pelotas reconheceu? Eu acho que deveriam saber. Vamos estudar para tentar saber. Né? No final do MEAB a gente quer saber, eu vou fazer essa pergunta de novo. Porque isso nossas crianças têm que saber. Se os pais não falam sobre isso em casa, a escola tem que falar. Por que a gente não tem terra? Porque a gente era dono de terra, mas não conseguia escriturar. Os outros escrituraram em nome deles, não no nosso nome. Por isso que hoje as comunidades quilombolas no Brasil, a grande maioria não tem terra. Começou a articulação aí em 2000, em 2000 começou a articulação de comunidades quilombolas, porque eu acho que os primeiros reconhecimentos foi em 2000, né? Só que leva 15 anos para reconhecer, fazer um estudo antropológico para reconhecer uma terra de quilombo no Brasil. E hoje não existe titulação, né? Porque o custo de um estudo antropológico numa comunidade quilombola custa 100 mil, né? Em torno de 100 mil reais. E é o orçamento que o INCRA tem no Rio Grande do Sul para todas as comunidades. Então não existe titulação. A justificativa do Estado é falta de orçamento? Hã? A justificativa que o Estado dá para a não titulação é a falta de orçamento público? É? Então vamos. Me chama quando quiser falar de novo para mim, por favor. Não vai falar primeiro, não vai mais. Eu acho bem importante isso que ele levanta, ele fala, justamente quando a gente pensa que é dessa forma que o Estado continua mantendo o racismo. Isso é um mecanismo de racismo, não é outra coisa. É importante pontuar que o Estado está sendo racista quando ele não dá terras para quilombolas, quando ele não reconhece a terra, ou quando ele não dá subsídio para que pessoas vão lá e oficializem aquele espaço enquanto um espaço quilombola. Isso é bem importante a gente pontuar. Quando a gente estiver lá na sala de aula, é importante a gente falar isso. É importante estar sempre dizendo, sempre lembrando, é chato. Para branco é muito chato ficar explicando toda hora. Mas é importante sempre falar. Sempre está dizendo, não temos terra porque não recebemos terra quando a escravidão acabou. Não temos terra porque vocês continuam com estruturas racistas. Só para acrescentar. Talvez a Camila vá colocar, só para aproveitar, o historiador não pode ter a oportunidade de falar, quer falar, mas que a elite que vai se formar ali pós, que já vinha na escravidão, e que vai ser a elite brasileira depois na República, no finalzinho ali do Império, é a elite escravocrata. E que hoje, boa parte dessa elite que domina o nosso país é a elite que ali atrás, né, os passados dessa elite, escravizaram, né, esses seres humanos que foram trazidos da África. Então, essa nossa ferida é muito mais profunda do que às vezes a gente consegue enxergar. E é importante destacar isso. Por que existe tanta desigualdade ainda dentro da nossa sociedade hoje? Porque a mesma elite que não considerava que os escravos fossem seres humanos, ainda olha para o trabalhador de carteira assinada da mesma forma. Né? Durante aquelas 8 horas de trabalho, que é minha propriedade, que vai fazer aquilo que eu quiser. Então é importante a gente ter claro isso.
escravos imigrantes europeus, porque aí vem uma coisa importante que quando a gente trata desse tema a gente tem que deixar bastante destacado. As pessoas negras, né, passaram por um processo de desumanização desde o início lá em África até chegar aqui e continuam passando. E quando a gente fala que essas pessoas foram desumanizadas, aqui eu acho que fica muito evidente isso, o que a gente quer dizer com isso de desumanizar. Quer dizer, no momento em que a gente vai abolir o trabalho escravo, que a gente não quer mais ter objetos trabalhando pra gente, animais trabalhando pra gente, a gente vai ter que ter assalariados. Então agora sim, são pessoas que a gente vai colocar a trabalhar nas fazendas, agora são pessoas que vão ganhar terras para ocupar, para semear, para construir casas com as suas famílias. Agora quem vem não vai ser mais separado do marido, da mulher, dos filhos, não vai ter mais que deixar sua religião de lado, vai poder construir igrejas e continuar orando dentro da sua fé, porque são pessoas. Agora quem vem são seres humanos. Agora, aí é que está o processo de desumanização. Os negros não tinham o direito de serem assalariados, de ganhar terras. A pergunta é, de fato precisava ter trazido imigrantes? Não tinha gente sobrando aqui sem ter o que comer direito. Louco por um pedaço de terra para construir a sua casa. Ainda mais se o governo oferecesse os subsídios que ofereceu para a imigração europeia. Então, gente, isso tem que incomodar de alguma forma quem é educador. Por isso, assim, me incomoda muito ainda quando eu vejo pessoas dizendo que foi tudo igual. Meus antepassados também sofreram. Para lá. Não tem comparação. E quando a gente insiste que é parecido, alerta muito, muito, muito forte com o racismo aí. Muito, muito forte. Porque primeira coisa é a gente ter, né, um estudo para ter consciência disso aqui e dizer que não, foi bem diferente. E aí, para completar, no início, lá na Europa, final do século XIX, essa teoria da eugenia, né, vai surgir para dizer que, bom, essas raças diferentes, brancos, asiáticos, indígenas ou ameríndios e africanos, né, nessa escala, né, dos melhores para os piores, a gente pode resolver isso, porque assim, não é só o tipo físico, né, não é só a cor do cabelo, a cor da pele, o formato, né, mas é também, essas pessoas têm uma inteligência, condições psicológicas e psíquicas diferentes, que são melhores nos brancos, e aí vai diminuindo até nos negros que não tem quase nada de bom, só de ruim. Né? E isso era exaustivamente falado na época, e tudo bem na época, porque era a galera branca, médicos, jornalistas, escritores, elite intelectual do nosso país, fazendo congressos, escrevendo livros e dizendo, bom, já que é isso, e o nosso país tem muito negro e muito indígena, nem tanto porque, né, o massacre dos indígenas também foi algo muito horrível, a gente tem que branquear, porque senão esse país não vai evoluir nunca. Nós estamos cheios de gente da pior espécie, da pior raça, né? Porque aqui é baseado no conceito de raça daquela ciência daquele período que acreditava realmente nas raças biológicas. E aí, então, tinha duas vertentes principais disso, tá? Os mais radicais eram aqueles que diziam assim: tem que se esterilizar mulheres negras e indígenas para que não gerem mais crianças, e tem que se evitar que as pessoas brancas se relacionem com pessoas negras,
Pessoas brancas têm que se relacionar só com pessoas brancas. E aí nós vamos gerar mais filhos brancos e os negros indígenas tendem a desaparecer. E aí, beleza, nós vamos chegar lá naqueles países avançados da Europa, embranquecendo. Só que isso aqui, gente, vejam bem, é na Faculdade de Medicina de São Paulo, é no Rio de Janeiro, é onde está o poder político e econômico desse país. E essas pessoas tinham um trânsito e influência importante no meio político, no Ministério da Educação, quando surge lá na época de Vargas. E eles vão colocar, inclusive, um artigo na Constituição de 1934, dizendo que a educação tinha que incluir a educação eugênica, que era de ensinar crianças e jovens a só se relacionarem com pessoas da mesma raça e classe social. Então isso vai até final da Segunda Guerra Mundial, porque lá na Europa está acontecendo, né? A eugenia lá também, os caras mais intelectualizados, os brancos, estão matando a fuzel lá, os judeus nesse período, né? A melhor espécie. Então, vejam, isso é até muito pouco tempo, pouquíssimo tempo. Por isso, assim, é uma permanência, ele vem vindo com a gente. Por quê? Porque não foi dado condições, políticas públicas para que as pessoas negras pudessem lutar contra o sistema. Mas elas começaram, nós vamos falar sobre isso também, tá? Bom, então esse quadro aqui representa bem isso, ó. Essa senhora negra, ela está orando para os céus, porque ela, na condição da pior raça, né? Ela, como é, esse quadro foi apresentado, como é o nome do evento mesmo lá na Europa, o Congresso? Congresso Mundial das Raças. Mundial das Raças, que era um congresso, né, que discutia a eugenia. O que o autor representou? A pessoa negra está agradecendo aos céus, por quê? Porque a filha mestiça casou-se com um homem branco e teve uma bebê bem branquinha. Quer dizer, está dando certo o projeto. Esse quadro representa exatamente o que era o projeto. E aí está dentro disso algo que a gente vê até hoje nas escolas e que é importante a gente estar atento também, para virar a chave e começar a fazer o oposto. Primeiro, é a questão do fenótipo, cor da pele branca, olhos claros, cabelo liso, quanto mais claro melhor, tudo isso é lindo, é maravilhoso, é cheiroso, é gostoso de passar a mão. O contrário é deplorável. As crianças escutaram, quem é pessoas negras, se quiserem falar, aqui fica à vontade, porque eles têm muito, eu sei porque eu estudo e porque eu ouço as pessoas negras me contando. Felizmente não passei por isso. Mas tenho visto muitas pessoas contando e chorando. O cabelo das crianças é feio, fede, a pele fede, são feios, não querem ir para a escola. Tem um estudo de uma professora daqui de Pelotas, que ela entrevistou várias mulheres professoras das escolas de Pelotas, professoras negras todas. A primeira que começou na década de 50 e a última que veio até final dos anos 90. Todas contam a mesma história passando pelas escolas de Pelotas. Nossa realidade. A escola não é um lugar para mim, nunca foi. Porque lá, o meu jeito de ser não é valorizado. Lá eu tenho que fazer de conta que eu não existo, que eu não estou ali, eu tenho que me esconder e me calar. Porque nada do que a escola diz é sobre o meu jeito de ser, e o meu jeito de ser não é o correto, não é o bom, não é o bonito. Então elas diziam assim, que isso é uma resistência, calar-se, o título desse trabalho é Mulheres Caladas. E elas diziam, era assim que a gente conseguia resistir dentro da escola, para poder estudar e ter um pouquinho uma condição de mobilidade social. Porque se a gente decidisse falar, ia dar problema e a gente não ia conseguir mais ficar. Sim. Meu pai estudou agora
Então, como é o seu nome? Maria Madalena. Maria Madalena. Sabe que a senhora precisa não, me desculpa, a senhora é muito importante que a senhora conte isso para as crianças, que a senhora seja convidada para estar dentro da escola para contar isso, porque a gente tem que, o contrário disso que eu estou falando é a gente trazer agora as pessoas que foram excluídas disso para participar e inclusive para nos ajudar a fazer diferente. Como é que as avós, os bisavós que não foram para a escola ajudam as crianças a estudar em casa quando eles têm dificuldade? Conseguem ajudar? Isso é coisa que a gente tem que a senhora venha para dentro da escola nos contar, não é? Porque de alguma forma eles aprendem coisas lá na comunidade. Como que eles aprendem? Então a senhora pode nos ensinar. Como é que as crianças pequenas aprendem lá? Né? Vocês ensinam coisas para as crianças. Então veja bem, mesmo que não tenha passado pela escola, o seu conhecimento é muito valioso para a gente fazer essa educação que a gente está propondo aqui, das pessoas negras terem sim um espaço de valorização, que toda a escola conheça a cultura, a história, né? Eu fui estudar, estudei também, eu também não estudei. Fui estudar depois, que aí teve o EJA de noite, aí nós estudamos com a professora Leite. E Começou lá na Feira de Tamandaré, né? Aí lá começou, aí que eu aprendi, fui só o primeiro ano, e depois não fui mais, porque não podia mais estudar. Aí os outros, mais claro, estudavam, mas nós que era morena já ficamos para trás. Aí eu terminei os estudos lá e depois terminei aqui. Fiz até o 4º ano. Eu sei, um pouco que eu sei, que eu aprendi aqui depois. Eu não aprendi. Mas ela é muito inteligente, viu? Nós tínhamos na nossa turma alunos não alfabetizados, nem nome, sabe? Não conseguiam escrever. Eu tinha, tipo assim, um aluno seriado, sabe? Alunos que não eram alfabetizados, alunos que a Madalena já lia, já escrevia, já estava no grau, assim, tipo, no 3º ano, mais ou menos, né? Aí eu tinha outros um pouco mais adiantados e a gente formou uma turma, eu comecei com eles lá na Cruz Comigo, depois eu fui para Santos Dumont. Nós viemos para cá e aquilo durou anos, né? Foi muito bom, assim, tinha alunos de todas as idades, uns mais jovens, uns mais velhos. O mais velho e tinha o meu pai. Isso é algo que na colônia é minha sugestão, que seja mudada essa questão da educação dos jovens adultos. Por exemplo, a gente começou lá na Tamandaré, né? Com a educação dos jovens adultos, até foi durante 2 anos, né? Maria Madalena, foi, né? E depois foi para Santos Dumont, e depois, quando essa escola nova foi fundada, veio aqui para Valdemar Brisa. E a gente ficou durante o tempo. Só que depois, a educação dos jovens adultos foi fechada porque era em torno de 6 ou 7, né? Na verdade, foi porque lembra, Kátia, eles exigiram assim que tivesse um número X de alunos. Tivesse no mínimo 15 alunos para cada série continuasse, entendeu? E isso é algo difícil, né? É algo difícil na zona rural. Então, isso é uma coisa assim, uma sugestão como professora, que já trabalhei na educação de jovens adultos durante o tempo como diretora, então eu percebo assim que isso, enquanto médio, minha percepção, tem que mudar. A gente não pode ter aquele mesmo número mínimo de alunos da zona urbana, porque a zona rural tem menos moradores. Então, o que acabou acontecendo? A educação de jovens e adultos da vida Valdemar Brisa foi extinta porque a gente tinha 6 ou 7 alunos, mas eram 6 ou 7 alunos que estavam aí conosco. E há um movimento também. Não é uma crítica, mas assim, no sentido assim de Tá. né? Eu
eu vou passar pro colega ali que pediu primeiro, depois a Aline. Só deixa eu dar um mas- nome antes, tá. porque assim, ó, a gente vai, tem um café, um intervalinho aqui, que o pessoal tem que servir até as 4 horas, então acho que o pessoal faça essa colocação e depois a gente faz o intervalo e retoma. Isso, pode ser? Pode ser? Então faz. Assim, uma coisa que a gente sente muita falta é da gente ter o registro dessa história, como a dona Maria Helena me contou, registrado pelos nossos alunos lá da escola mesmo. A gente está com um projeto agora de registrar a história das pessoas que foram fundadoras do Quilombo, das raízes do Quilombo. Porque isso vai acabar, vai se perdendo e a gente não tem, sabe assim, eles são parte aqui do nosso município, da nossa localidade, e a gente não tem nada registrado. Então, como educador, como é que a gente vai trabalhar, a gente vai se apossar, né? Se a gente não tem o principal, que é a história da nossa comunidade onde a gente está inserido, que foi construída por essas pessoas. Então, eu acho o registro histórico, não ficar só no oral, só no mas a gente ter esse registro para a gente poder utilizar ele nas nossas aulas, mostrar a importância, né? E como que a gente luta a cada dia para diminuir essa diferença aqui, esse racismo que a gente sabe que existe muito grande, né? Então eu acho que isso faz falta ainda a gente ter. Só para colaborar com o seu livro, né? Vocês têm um material muito bom. Eu sei que uma vez, inclusive, ele foi distribuído nas escolas, não tinha muitos exemplares, mas vocês têm um material muito bom, né? Fala sobre quilombolas aqui de Pelotas, né? Como é que era o título, né? Vai esquecendo. Eu não sei qual é, eu tenho guardado ainda. Eu sei que era um livreto que a gente recebeu enquanto escola, que falava dos quilombos aqui da localidade. Flores Negras. Não, acho que era Quilombo. Lembra, Maria Madalena, que a gente tinha lá na Almirante da Tamandaré, a gente fez Eu acho que é um livro grande, assim, é todo colorido, tem fotos, todos os quilômetros, eu tenho que você puder fazer. Seu livro, vocês ainda têm exemplares? Sim. Projeto Pessoal, desculpa. Interessante que ela falou assim, ó, porque a gente não tem nenhum livro que conte a história das comunidades quilombolas do município de Pelotas. Tem aquele que conta de mais geral, assim, das comunidades quilombolas da região sul, mas das comunidades de Pelotas a gente não tem esse livro, né? Sim, mas vocês estavam inseridos enquanto... A gente está inserido ali também, né? Vamos pensar nesse projeto aí, Elvira, se não me falha a memória. Eu acho que esse projeto é muito simples da gente já começar a jogar semente aqui, que é a questão de registros, e hoje cada vez está um pouco mais acessível a questão de gravação de áudios, de entrevistas, de filmagens. A escola pode... Né? Pessoal, vamos deixar a Aline André. concluir. A Aline estava inscrita antes também, já faz alguns minutos. A Aline e o André, E passa por... isso para a gente não interferir na organização da escola e a gente volta a conversar. Não, eu só queria dizer assim, ó, o dia que nós estávamos conversando, né, tem coisas que ultrapassam a nossa vontade, né, essa questão do EJA é uma, lá na escola, no Wilson Miller também tinha, teve o quê, 4 ou 5 anos, sabe, e aí justamente eles colocam todos os empecilhos possíveis, tem que ter 15 alunos, né, em uma turma, né, não pode ser 15 alunos ao todo, tem que ser 15 alunos em uma turma, sabe, para dificultar as coisas, né? Então, são políticas que às vezes, né, a gente tem vontade, e aí agora falando dos registros, quando o EJA estava lá, né, constituído na Wilson Miller, a Camila até recebeu esses dias, nós, num trabalho que a Federal estava fazendo, educação do campo, não me lembro como é que era o nome da orientadora, na disciplina que eu trabalhei com eles, eu me lembro assim, ó, que as gurias tinham muitas histórias de terror, né, assim, sabe, de assombrações. E aí isso a gente colocou no livro, tá, registrado no nosso livro, como é que é? Colônia Triunfo contra os Histórias, não me lembro agora, me fugiu o nome. Então são essas coisas assim, tipo, a gente fez
a turma fez um herbário pequenininho, porque o nosso tempo era curtinho, era uma aula por semana, 3 horas a gente fez. E isso está tudo dentro do livro. É pouquinho? É, mas é deles, sabe? Foi eles que criaram e era muito legal, assim, as pessoas contando, e aí parecia que elas estavam contando aquilo e estavam sentindo a mesma sensação, sabe, daquela vez que aconteceu 20 anos atrás, 30 anos atrás, sabe? Aí eu lembro que até uma história tinha acontecido aqui nesse trajeto, nessa estrada, que tinham visto um cavalo, era branco e era sem cabeça, sabe, era de noite. E aí as mulheres contavam, e aí a aula era de noite, e aí daqui a pouco eu tinha ido embora, e aí estava vendo o cavalo lá do outro lado, sabe? Então é muito legal isso, e eu acho que isso A minha precisa... mãe, muito bonito, já me contou a mesma história. Sabe? Aí assim, ó, lá perto da escola, hoje a figueira não existe mais, mas eles viam um homem sentado na figueira, ali embaixo na curva, sabe? Então são histórias assim que se eles não contarem pra gente, não tem nada escrito, né? É oral mesmo, mas que a gente estava colocando no papel, sabe? Só que aí por, né, não sei, né? Essas políticas que às vezes eu tenho a sensação que não querem que melhore as coisas, sabe? Porque o EJA, para nós, lá na escola, tá um tempo lá agora, um pouquinho, mas é imprescindível, o Nilo sabe, assim, sabe? É imprescindível, Então, assim, pra gente, né, mudar alguma coisa. Claro, eu acho que a Érica está anotando, porque já surgiu aqui algumas coisas, como, por exemplo, educação infantil do 0 anos, já tem que, né? EJA, já são coisas que a gente pode, porque se a ideia do evento é isso, a gente trazer o que a gente sente falta, né? E mais, se uma escola não pode, porque tem pouco aluno para aquela escola, bom, então que se pense uma estratégia de transporte escolar para levar as pessoas, né? Enfim, mas tem que se pensar. O Estado tem que atender a todos. A educação é direito de todos. Falta de valorização da educação para esses alunos não alfabetizados adultos é muito grande. Porque eu me lembro de ouvir assim, a prefeitura está gastando dinheiro, porque tinha transporte, tinha merenda. Eu fazia muitas vezes a merenda, porque eu não tinha merendeira, lembrava uma galera não dava aula, eu abria a escola, fechava a escola, fazia merenda, a gente merendava ali na cozinha, todo mundo servia. E eles vinham muitas vezes sem café, porque eles chegavam, eles diziam para mim, professora, eu tenho duas opções, eu chego em casa e tomo banho e venho para a escola, ou eu chego, tomo café e venho do jeito do lavoura. Então eles preferiam tomar banho, e eles vinham sem café. Então eles tinham que ter a merenda, entendeu? Claro. Porque não ia deixar até as 10 horas da noite. E depois eu o transporte levava. Isso assim, é uma coisa que é muito triste, sabe? Eu acho muito triste ter acabado horrível a falta de valorização. Eu não tenho dinheiro que pague. Tu ouviu um aluno dizer assim, professor, agora eu vou para Pelotas e eu não preciso mais perguntar que rua é essa. Porque eu olho nas placas eu sei a rua que eu estou andando. Sabe, tu ouvir isso, não tem dinheiro que pague. Isso eu me arrepio assim até hoje. É, sim. Madalena sabe, né, o quanto eu... A professora me deu um pouco mais de estudo, que eu fiz o curso aqui de 3 meses no Senado. Não. Anatec? Lá depois. Onde foi? Lá na Embrapa, lá. O curso aqui de tudo. Não, ela fez o curso. Quem era o parceiro da educação dos jovens adultos na rural também era o Senado. Agora eu esqueci. Vamos lá, então. Depois a gente continua conversando. Olha aí, as sementes na Vamos fazer, então, um intervalinho, pessoal. Vamos ali, então, aproveitar um cafezinho. Eu vou poder falar depois?